Como sempre, o professor Humberto Lousa começa fazendo uma avaliação do que foi essa vitória diante da equipe do Coruripe, classificado para esse final de campeonato alemão. Tua avaliação desse 5-0 em cima do Coruripe. Boa noite. Boa noite a todos. Foi mais um jogo que a gente teve superioridade em cima do nosso adversário. Tivemos de novo um volume interessante ofensivo. E naquele velho jargão, hoje a bola entrou, né? Então você vê o grau de ansiedade, quando a gente faz o gol no final da primeira etapa, a gente consegue ainda mais duas possibilidades de ampliar esse marcador. Até ali, a gente até tinha possibilidades e vantagens ali para poder, espaço a poder explorar, mas devido a essa ansiedade, às vezes a gente se precipitava. Mas a gente foi numerando esse volume, empurrando o adversário para trás. O adversário só chegou em uma bola parada. E aí a gente consegue voltar para o segundo tempo com o mesmo ímpeto ofensivo. Eu acho que com 5 minutos a gente já tinha criado 2 oportunidades até fazer o gol. E aí depois acaba deslanchando, né? Então, feliz pela vitória, feliz pela classificação, mas todos nós cientes daquilo que a gente precisa melhorar e o quanto que a gente precisa evoluir. Mas hoje é dia de comemorar, até porque eram 4 jogos empatando, né? Então isso aí é ruim também. Hoje a gente consegue essa vitória que nos dá a classificação. E terça-feira a gente já vira a página, a partir de amanhã já vira a página para poder vivenciar a Copa do Nordeste, né? Então, feliz pela atuação dos atletas, pelo crescimento. E a expectativa é que a gente possa fazer um jogo ainda melhor contra o Moto na Copa do Nordeste, para de fato a gente consolidar essa nossa ascensão, essa nossa evolução. Então, parabenizar todo o grupo de atletas, o torcedor que nos incentivou, e a gente precisa dessa unidade, o torcedor apoiado do início ao fim. Eu joguei muitas vezes aqui contra, sei como é difícil jogar contra o CRB aqui dentro, quando a arquibancada empurra, joga para cima, é um combustível a mais. Então a gente pede mais uma vez um pouco mais de paciência a esses torcedores, que eu sei que eles vêm sofrendo muito desde o ano passado, mas é um momento de unidade. A gente precisa unir esses pilares que sustentam a casa, né? A casa é o CRB, que é maior do que todos nós. E os pilares é o corpo diretivo, o presidente com o corpo diretivo, nós, comissão, os atletas e o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então, esses pilares vão sustentar essa casa chamada CRB, então nós precisamos muito e contamos muito com o apoio de todos vocês. Lousa, se, é claro, 5-0, tem observação para fazer. No caso da tua lateral esquerda, Vitinho, tivesse 100%, vem de processo de cirurgia, está buscando o seu melhor condicionamento. Teria sido melhor a tua lateral esquerda desse jogo? Olha, o Vitinho vem crescendo, como os seus companheiros, você bem frisou, vem de um período de uma lesão grave, mas vale ressaltar também que essa vitória hoje, ela começou a ser construída lá contra o Altos. Na segunda-feira, quando a gente faz o planejamento de segurar alguns atletas aqui, oxigenar esses atletas que vinham jogando muito, a nossa ideia era segurar mais, que era o tal do Matheus Ribeiro, o próprio Miranda, o Léo Pereira, que estava com a minutagem muito alta, principalmente o Matheus Ribeiro e o Léo Pereira, mas o nosso grupo, por ser enxuto, a gente não conseguiu segurá-los também. Então nós conversamos com os atletas, se predispuseram a estar participando e jogando o tempo que fosse necessário, em prol dessa conquista. Infelizmente escapou a nossa vitória das nossas mãos lá, nós tivemos muito mais volume ofensivo que o adversário, muito mais oportunidade que eles, então foi bom, a gente conseguiu rodar e equilibrar nesses 2 jogos, e parabenizar todos eles por acreditarem no processo. E como eu falei, uma vitória que nos leva para a classificação da segunda fase da competição, a primeira etapa alcançada, mas a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar por aquilo que a gente quer conquistar ao longo dessa temporada. Então, hoje é parabenizar os atletas, todos os envolvidos, comemorar, sim, que a vitória ela é difícil. Já visto que a gente estava 4 jogos sem vencer, e agora é olhar para frente, atacar esses pequenos pontos, esses pequenos ajustes, porque a partir de agora são jogos decisivos, né? Então, qualquer detalhe vai fazer muita diferença na frente. Então, os pormenores do jogo vão começar a falar. Então, nós temos que atacar o detalhe fora, o nível de preparação tem que ser aumentado, e também esses pormenores do jogo, com isso você consegue executar quando você está concentrado e bem preparado. Então, é isso que a gente vai fazer com esses atletas, mas hoje é parabenizá-los e deixar eles comemorarem.
Lousa, boa noite, parabéns pela vitória. O CRB, nesses últimos anos, já conquistou o título de tudo que é jeito. Na Bacia das Almas, em 2022, na última rodada, contigo sendo campeão invicto. E esse ano vai para um caminho semelhante ao de 2022. Como é a sua fala no vestiário, tentar usar a experiência para hoje ter sido a virada de chave? Foi esse o tom da conversa no vestiário durante a semana? Os jogadores ficaram em Maceió? Sim, né, na nossa conversa de segunda, né, a gente vivenciou essas duas partidas dessa maneira, que a gente precisava virar essa chave. Contra o Muricy, o resultado, nós falamos, foi decepcionante, muito ruim para nós. A gente não pode fugir. Por mais que a gente tenha tido dificuldade no início, a gente já sabia dessa dificuldade, com todo esse cenário, a gente deveria estar numa situação melhor. Deixamos escapar lá em Muricy, trouxemos um peso para essa rodada, fez com que a gente tivesse que equacionar essas questões. Então, muitas vezes, correndo risco com determinados atletas. Já visto que nós sofremos 3 lesões. Então, é difícil nesse momento, nessa reconstrução. Então, hoje a gente fica feliz por essa vitória e a gente vem falando. E hoje, justamente, a pauta era essa. Na nossa representação, na sexta-feira, na quinta-feira, que eu trabalhei os atletas lá mesmo depois da viagem, aqueles que permaneceram aqui em Maceió, e na sexta, a pauta da nossa conversa era justamente isso. Não tinha mais como adiar. O momento era hoje. O caráter decisivo era hoje. Para a gente poder continuar sonhando com o título, a gente precisaria passar por hoje. Então, essa foi a resposta. Nós conseguimos ir para campo. Como eu falei, a partir do momento que saiu o primeiro gol, a ansiedade foi baixando, as coisas foram se conectando melhor. E eu tenho certeza, esses atletas têm margem para crescimento, e aí nesse parafuso que a gente vai estar sempre apertando para extrair o melhor de cada um deles. A gente sabe que a gente está 60%, 70% no máximo do nosso nível. É em cima disso que a gente vai trabalhar, vai evoluir, para que a gente possa chegar bem nessa fase final, vivenciar muito bem esses 2 jogos contra o Penedense, uma equipe que está sendo a surpresa da competição, tem jogado bem dentro de casa, fora de casa, uma equipe muito rápida. Então, agora, lógico, a gente vai estudar muito o motoclube para a gente poder fazer uma apresentação sólida, consistente. Agora é o momento da constância, certo? E da consistência. Esse é o grande desafio nosso. Hoje nós fizemos uma boa apresentação, um placar elástico, mas agora é o momento do quê? Da consistência e da constância. É em cima disso que a gente vai atacar esse pouco período que a gente tem de preparação, já iniciando amanhã, pela manhã, no treinamento lá no setor. Lousa, boa noite. No seu planejamento, o CRB cresce no momento correto e certo, porque goleada, final de campeonato, vai para semifinais. Os reforços que chegaram algum tempo atrás já jogam 2 jogos seguidos, como o Meritão, Danielzinho. Ainda estão chegando reforços também importantes, como o Segovia, o Thiaguinho. Então, é o momento certo para crescer de fato na competição e na temporada, no seu planejamento? Com certeza. Lógico que a gente queria um pouco antes, né? Mas devido à dificuldade que a gente teve para ir ao mercado, o presidente já falou, o André já falou, que a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente até iguala, mas alguns atletas não quiseram vir para o CRB, optaram para ir para outro local. E outros, a questão financeira, a gente sabe que inflacionou muito. Então a gente está feliz com aqueles atletas que aqui estão, sempre falamos nisso, tem atleta chegando, outros virão para poder agregar qualidade a esse grupo e também quantidade, porque a gente vai enfrentar uma temporada longa, então isso não é o resultado de hoje que vai tirar a convicção daquilo que a gente precisa, e se tivesse tido tipo de revés também, quando perde ou quando ganha, a gente tem que saber de fato qual o caminho que a gente quer trilhar e quais são as necessidades, quais são as prioridades. Então a gente continua, não é porque a gente venceu bem hoje, classificamos, que já está tudo resolvido, está tudo a mil maravilhas. Não, a gente precisa melhorar, precisa chegar novos atletas para agregar qualidade a esse aqui, quantificar o nosso grupo também, porque nós vamos enfrentar uma temporada longa, a Série B muito pesada, a gente tem Copa do Brasil daqui a pouco, que a gente entra numa fase muito de equipes mais pesada também, tem a Copa do Nordeste, que são 5 equipes da Série A, com poderio de investimento muito alto, então a gente precisa ter essa engrenagem andando bem, variações, e isso só é possível quando você tem dentro do seu elenco quantidade e qualidade. Sempre lembrando, respeitando que para ter uma contratação demanda as questões financeiras, tem ordem tática, técnica que compete a nós, e também tem a questão financeira que é do presidente do corpo diretivo e financeiro. Então, tentar achar essa equação para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa enfrentar
essa temporada com uma equipe consistente, uma equipe equilibrada, uma equipe que tem variação, que tem possibilidade de suplência, de troca. Haja visto que a gente conseguiu fazer, como você bem mencionou, Meritão já indo para o segundo jogo, mas a gente com a cautela de jogar 60 minutos, o próprio Daniel, a mesma coisa, era para ter tirado ele lá antes, mas a gente teve questões físicas de 2 atletas, não tivemos como tirá-lo ele antes. Então, hoje ele já entrou também mais um pouco para ganhar minutagem, como o fato do Segovia, o Daniel que está chegando, o atacante, o próprio Thiago. Então, esses atletas vão incorporando, vão agregando, vão conhecendo seus companheiros e a tendência é que a gente cresça, sim, nesse momento importante. Mas, para isso, a gente tem que ter essa consciência e se preparar melhor para aquilo que a gente vai vivenciar daqui para frente. Como eu falei, são detalhes que vão fazer a diferença para quem vai estar no topo. Humberto, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. A chave agora muda, né? Gira, agora é a Copa do Nordeste, terça-feira, contra o Motoclube. Como é que você enxerga? Realmente tem que ter essa virada de chave também na Copa do Nordeste, até agora 2 empates, né? Para começar a sonhar em classificação, tem que começar na terça, né, Humberto? Com certeza, mais um jogo decisivo para nós, né? Viramos a chave, vamos para uma outra competição. E agora o que a gente faz? Nós temos 2 jogos em casa, né? Então, fazer o fator casa de fato prevalecer, já convocar os nossos torcedores para estarem presentes, empurrando, incentivando, principalmente nos momentos mais delicados da partida, que eles possam estar incentivando, sendo esse 12º jogador, esse combustível a mais para os atletas que estarão dentro de campo, que eu tenho certeza que essa sinergia campo-arquibancada, quando ela está bem conectada, eu tenho certeza que os resultados eles acontecem mais naturalmente. Então a gente entende, compreende que eles estão ainda com essa cicatriz, com essa ferida, mas é cicatrizar para que a gente possa juntos estar colhendo coisas maiores ao longo dessa temporada. Para isso a gente precisa deles incentivando, nos empurrando e nós dentro de campo também fazendo esse termômetro lá fora, né? Então essa simbiose, esse encaixe aí para a gente poder fazer um CRB forte, certo? Que é isso que todos querem, né? Como eu falei, a casa é o CRB, que é maior que todos nós e todo mundo está aqui pelo um CRB melhor, um CRB maior, em busca dos seus objetivos. Boa noite, Lúcio. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.